A cozinha tinha cheiro de canela e de lembranças. Eu estava enrolando a massa para os pastéis de maçã que o Lucas costumava implorar quando criança, minhas mãos se movendo no mesmo ritmo que seguiram por 37 anos de casamento. O sol do fim da tarde entrava pela janela, pegando o ouro da minha aliança enquanto eu trabalhava. Aquele círculo simples que tinha testemunhado cada triunfo, cada desilusão, cada terça-feira tranquila como esta. Não o ouvi entrar. O Lucas tinha a própria chave, é claro, embora raramente a usasse para visitas ultimamente, só quando precisava de algo. Mãe, a voz dele tinha aquele tom específico que eu tinha aprendido a reconhecer, casual, mas urgente, como alguém tentando parecer relaxado ao pedir um favor que sabe que não deveria. Eu me virei, limpando a farinha das mãos no pano de prato de girassóis que o Henrique tinha me dado anos atrás. Aquele cujos pequenos girassóis tinham desbotado, mas nunca perdido o charme. Lucas estava na porta, parecendo mais velho do que seus 34 anos. O cabelo despenteado e as roupas amassadas de um jeito que falava de mais uma noite sem dormir correndo atrás de sonhos que exigiam o dinheiro dos outros. Fiz o suficiente para você também, eu disse, gesticulando para os pastéis de maçã que esfriavam na grade. Os seus favoritos. Ele não olhou para os doces. Os olhos dele percorreram a cozinha, pousando em todos os lugares, menos no meu rosto. Isso é legal, mãe. Na verdade, eu preciso falar com você sobre uma coisa. A maneira como ele disse isso fez meu estômago embrulhar. Depois que Henrique morreu, há 2 anos, Lucas se tornou minha família mais próxima, meu único filho, a pessoa que eu pensei que ajudaria a carregar o peso de todos esses cômodos vazios. Mas ultimamente nossas conversas tinham virado transações. Ele precisava de dinheiro para uma oportunidade de negócios. Ele precisava de ajuda com o aluguel. Ele precisava de compreensão para o porquê seu mais recente empreendimento não tinha dado certo como planejado. O que é doce? Ele mudou o peso de um pé para o outro, um gesto que me lembrou de forma tão dolorosa do menininho que costumava confessar ter quebrado meu vaso favorito ou comido biscoitos antes do jantar. Mas isso não era sobre travessuras de criança. Algo na postura dele me disse que isso era maior, mais sério. O tipo de confissão que muda as coisas entre as pessoas. Surgiu uma oportunidade de verdade desta vez, mãe. Algo que pode finalmente me colocar de pé. Eu esperei, minhas mãos ainda segurando o pano de prato, meu coração já afundando, embora eu não soubesse dizer o porquê. Lucas estava correndo atrás de oportunidades há anos, cada uma prometendo ser a resposta para problemas que pareciam se multiplicar mais rápido do que as soluções. Eu precisei de um dinheiro rápido para concretizar, ele continuou, a voz ganhando velocidade como se apressar a explicação a tornasse menos dolorosa. Apenas temporário. Eu vou pagar de volta com juros. Eu prometo. Lucas, você sabe que eu não tenho... Eu vendi o anel do pai. As palavras me atingiram como água fria. Senti minha respiração prender, minha mão se movendo instintivamente para o dedo anelar esquerdo, onde a aliança de ouro simples de Henrique deveria estar descansando ao lado da minha. Mas meu dedo estava nu. Eu não tinha notado. Como eu não tinha notado? Você o quê? As palavras saíram quase num sussurro. Mãe, escuta. Eu sei que parece ruim, mas pense logicamente. O pai se foi. O anel estava apenas parado na sua caixinha de joias, sem ajudar ninguém. Pelo menos assim, está criando valor. Está trabalhando em prol de algo positivo. Olhei para o meu filho, este homem que eu tinha criado, alimentado, confortado através de pesadelos e desilusões, e senti algo rachar dentro do meu peito. Não quebrar, exatamente. Rachar. Como gelo num lago quando a primavera chega, quando a superfície sólida em que você confiou o inverno todo de repente revela sua fragilidade. Aquilo não era apenas um anel, Lucas. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de impaciência que eu tinha visto vezes demais ultimamente. Eu sei que significava algo para você, mas o pai não iria querer que ele ficasse lá juntando poeira. Ele iria querer que ajudasse a família dele, certo? Iria querer que ajudasse o filho dele a progredir na vida. A maneira casual como ele disse isso, juntando poeira, como se 37 anos de casamento, da mão de Henrique alcançando a minha no escuro, do peso daquele anel contra a minha palma quando o segurei após o funeral, não fossem mais do que um inventário negligenciado. Você pegou sem perguntar, eu disse,
minha voz mais firme do que eu me sentia. Eu sabia que você diria não. Você ficaria emotiva e perderia a visão do panorama maior. Isso é sobre o futuro, mãe. Sobre eu finalmente fazer algo de mim mesmo em vez de... Ele gesticulou vagamente para minha cozinha, para os pastéis de maçã esfriando na grade, para a vida que eu tinha construído nesta casa onde Henrique e eu tínhamos planejado envelhecer juntos. Em vez de o quê? Em vez de acabar presa no mesmo lugar para sempre. As palavras pairaram entre nós como fumaça, e eu entendi com clareza perfeita que ele não estava falando apenas de localização. Ele estava falando sobre se tornar eu. Se tornar uma mulher que encontrava alegria em pastéis de maçã e panos de prato de girassóis, que valorizava alianças de ouro simples e tardes tranquilas de terça-feira. Ele estava falando da minha vida como se fosse uma história de advertência, um destino a ser evitado a todo custo. Voltei para a minha massa, não porque eu quisesse continuar trabalhando, mas porque eu precisava de algo para fazer com as mãos enquanto processava o que tinha acabado de acontecer. Minha aliança, a que eu nunca tinha tirado, exceto para a cirurgia, parecia estranha no meu dedo sem a do Henrique ao lado, desequilibrada, incompleta. Quanto? Eu perguntei. O quê? Quanto você conseguiu por ele? Mãe, isso não é realmente. Quanto? 1.200. O cara do penhor disse que os preços do ouro estão muito bons agora. R$ 1.200. A mesma quantia que Henrique tinha economizado por 3 meses para comprar quando ficamos noivos, trabalhando em turnos dobrados na fábrica e levando o almoço em uma marmita todos os dias. O anel que ele tinha deslizado no meu dedo com mãos que tremiam não por nervosismo, mas por exaustão, por amor, pelo peso de promessas que ele pretendia manter por uma vida inteira. Foi só por isso que você veio? Eu perguntei, ainda sem me virar. Mãe, não seja assim. Eu vou pagar você de volta, com juros. Esta oportunidade vai mudar tudo. Eu queria perguntar que oportunidade valia a pena vender a aliança de casamento do seu pai. Eu queria perguntar quando ele tinha se tornado o tipo de pessoa que pega as coisas sem permissão. Eu queria perguntar como ele podia estar na minha cozinha, cercado pela evidência de uma vida que eu tinha construído com amor e cuidado, e rejeitá-la como algo de que escapar. Em vez disso, eu disse, os pastéis de maçã estarão prontos em 10 minutos, se você quiser ficar. Atrás de mim, ouvi-o se mover desconfortavelmente. Eu realmente preciso ir. Vou me encontrar com um investidor esta tarde. Claro que ia. Eu balancei a cabeça, mantendo os olhos na massa sob minhas mãos. Eu te amo, mãe, ele disse, e eu pude ouvir na voz dele que ele falava sério, o que de alguma forma tornava tudo pior. Eu te amo também. Eu ouvi os passos dele cruzarem a cozinha, ouvi a porta dos fundos fechar, ouvi o carro dele ligar e se afastar do meio-fio. Só então parei de fingir trabalhar e me permiti olhar de verdade para a minha mão esquerda, para a faixa pálida de pele onde o anel de Henrique tinha descansado por 2 anos desde a morte dele. Naquela noite, eu me sentei à mesa da cozinha com uma xícara de chá esfriando à minha frente e tentei entender como havíamos chegado a este momento. Quando Lucas tinha começado a me ver não como sua mãe, mas como um obstáculo a ser superado. Quando minha vida tinha se tornado algo que ele temia herdar, em vez de algo que ele poderia honrar ou entender. Se você gosta de histórias emocionantes como esta, por favor se inscreva. Estamos tentando alcançar 1.000 amigos aqui. Pessoas que entendem que, às vezes, os momentos mais silenciosos guardam as verdades mais profundas. E me diga, de qual cidade você está assistindo? Eu adoraria saber por onde estas palavras estão viajando. A casa parecia diferente naquela noite. Não apenas mais silenciosa. Estava silenciosa desde que Henrique morreu, mas mais vazia de alguma forma, como se Lucas tivesse levado mais do que apenas um anel. Ele tinha levado alguma parte essencial do que fazia deste lugar um lar, algum fio invisível que conectava passado ao presente, memória à esperança. Eu me peguei tocando minha aliança repetidamente, sentindo o peso familiar da aliança de Henrique ao lado que nunca mais estaria ali. Cada vez que meu dedo encontrava apenas pele lisa onde o anel dele deveria ter estado, eu sentia a perda novamente. Não apenas de Henrique, mas do filho que eu pensei ter criado para valorizar as coisas que não podiam ser medidas em dinheiro. Lá fora, pela minha janela, o bairro se acomodava nas rotinas da noite. Luzes de varanda piscavam, famílias se reuniam em torno de mesas de jantar,
Crianças brincavam nos quintais enquanto os pais observavam das portas. A vida normal continuava seu ritmo suave enquanto, dentro da minha cozinha, eu estava sozinha com a percepção de que, às vezes, as pessoas que mais amamos são capazes de nos machucar de maneiras que jamais imaginamos ser possível. Mas algo mais estava crescendo junto com a mágoa. Algo que eu não conseguia nomear ainda. Algo que parecia a compreensão começando a criar raízes em solo que havia sido preparado por anos de pequenas decepções e traições silenciosas que eu tinha escolhido não ver. O amanhã traria novas escolhas, novas possibilidades de como seguir em frente. Mas naquela noite, eu simplesmente me sentei com a verdade do que tinha acontecido, deixando-a se instalar nos meus ossos como o inverno se instalando na terra. Necessário, inevitável, e de alguma forma preparando o terreno para o que quer que fosse crescer na próxima primavera. 3 semanas se passaram antes que Lucas ligasse novamente. Não para pedir desculpas, não para explicar sobre sua misteriosa oportunidade, mas para perguntar se eu poderia cuidar do gato de seu amigo enquanto eles viajavam. Como se nada tivesse acontecido. Como se pegar o anel do pai fosse apenas mais uma tarefa de terça-feira que ele tinha cumprido e esquecido. É só para o fim de semana, mãe. Jasper é muito fácil de cuidar. Você provavelmente nem vai vê-lo. Eu estava na minha sala de estar, telefone colado no ouvido, olhando para o lugar vazio no lado do sofá onde Henrique costumava ler o jornal da noite. A marca no almofada finalmente tinha desaparecido, mas eu ainda evitava sentar ali. Eu não entendo muito de gatos, eu disse. Não tenho o que entender. Comida numa tigela, água na outra tigela. Fácil. Fácil. Tudo era fácil no mundo de Lucas quando envolvia outras pessoas fazendo coisas por ele. De quem é o gato? Meu amigo Daniel. Você se lembra do Daniel, certo? Do colégio? Eu não me lembrava do Daniel. Mas esse não era o ponto. O ponto era que Lucas tinha amigos com quem era próximo o suficiente para pedir para cuidar de animais. Pessoas para quem ele dedicava tempo. Planos que ele priorizava. No entanto, ele não conseguia arranjar tempo para retornar minhas ligações a menos que precisasse de algo. Acho que eu posso. Eu me ouvi dizer, embora não tivesse certeza do porquê. Ótimo. Eu deixo ele na sexta-feira à noite. O Daniel está muito grato. Não, Lucas estava grato. Daniel estava grato. Como se Lucas fosse apenas o intermediário em uma transação que não tinha nada a ver com ele pessoalmente. Você não quer ficar para o jantar quando o trouxer? Eu poderia fazer seu assado de panela favorito. Ah, sexta-feira eu não posso. Vou me encontrar com umas pessoas sobre outra coisa de negócios, mas eu deixo o Jasper rapidinho e explico tudo o que você precisa saber. Outra coisa de negócios. Outra oportunidade. Outra razão pela qual passar tempo com a mãe ficava em algum lugar abaixo de fazer networking com estranhos que poderiam ser úteis às suas sempre mutáveis ambições de carreira. A noite de sexta-feira chegou, e Lucas apareceu exatamente às 7h30 com uma caixa de transporte contendo o gato com a aparência mais patética que eu já tinha visto. Jasper era enorme e laranja, com uma orelha que parecia ter estado em uma briga e perdido, e olhos que pareciam julgar tudo o que viam como insuficiente para seus padrões. Aqui está a comida dele, disse Lucas, colocando um saco de ração de aparência cara no meu balcão. Ele come 2 vezes por dia. Mas não deixe que ele convença você de que precisa de mais. Ele é um manipulador. Eu observei meu filho desembalar suprimentos para gatos com mais atenção e cuidado do que ele tinha demonstrado por qualquer coisa que me envolvesse em meses. Tigela de água fresca, marca específica de petiscos, um cronograma detalhado por escrito de horários de alimentação. O Daniel realmente ama este gato, Lucas continuou, arrumando os itens com precisão científica. Ele o resgatou de um abrigo quando Jasper era apenas um gatinho. Estão juntos há 5 anos. 5 anos de devoção a um animal de estimação. Eu me perguntei se Lucas alguma vez tinha pensado nos 34 anos de devoção que eu tinha dado a ele, ou se isso parecia menos impressionante porque era esperado, em vez de escolhido. Aonde vocês e o Daniel vão? Eu perguntei, genuinamente curiosa sobre este amigo que merecia tanta atenção cuidadosa às necessidades de seu gato. Para a chácara da família dele. O Daniel tem estado muito estressado com o trabalho ultimamente. E a namorada dele acabou de terminar com ele. Ele precisa se afastar, sabe? Eu sabia.
Eu sabia sobre estresse e desilusão e precisar de apoio de pessoas que se importavam com você. Eu também sabia sobre amigos que notavam quando você estava em dificuldades e arranjavam tempo para ajudar você a passar por períodos difíceis. É bom que você esteja lá por ele, eu disse. Lucas finalmente olhou para mim diretamente pela primeira vez desde que chegou. Bem, o Daniel tem sido um bom amigo. A gente cuida um do outro. O contraste era tão gritante que me tirou o fôlego. O coração partido de Daniel exigia uma escapada de fim de semana e atenção cuidadosa aos arranjos de cuidado com o animal de estimação. Meu coração partido por perder o anel de Henrique tinha sido rejeitado como uma reação exagerada emocional que perdia a visão do panorama maior. Eu preciso ir, disse Lucas, já se movendo em direção à porta. O Daniel vai me buscar em 10 minutos. Claro, ele parou no limiar. E por um momento eu pensei que ele poderia dizer algo sobre o anel, sobre nós, sobre a distância cuidadosa que tinha crescido entre nós desde aquela tarde na minha cozinha. Em vez disso, ele disse: "Obrigada por fazer isso, mãe. Significa muito." Para o Daniel, eu pensei. Significa muito para o Daniel. Depois que ele saiu, eu me sentei no meu sofá com Jasper me olhando desconfiadamente da caixa de transporte. O gato claramente compartilhava a opinião de seu dono de que merecia acomodações melhores do que as que eu poderia fornecer. Quando eu finalmente o soltei, ele rondou a casa como um avaliador de imóveis, cheirando cantos e examinando móveis com óbvia decepção. "Bem, Jasper", eu disse, observando-o reivindicar a cadeira favorita de Henrique com autoridade imperial. "Acho que estamos presos um ao outro." Ele me encarou com um olhar que sugeria que este arranjo era inteiramente minha culpa e que ele apresentaria uma reclamação à gerência na primeira oportunidade. O fim de semana se estendeu à minha frente, com nada além de horários de alimentação e manutenção da caixa de areia para marcar a passagem do tempo. Eu me peguei falando com Jasper mais do que tinha falado com qualquer criatura viva em semanas, explicando minhas rotinas diárias enquanto ele ouvia com a atenção educada de alguém preso em uma conversa com um parente chato. A manhã de sábado trouxe uma mensagem de Lucas. "Estou me divertindo muito. Obrigado de novo por cuidar do Jota." Seguido por uma foto dele e Daniel sorrindo ao lado de um lago, ambos segurando varas de pescar e parecendo não ter uma preocupação no mundo. Eu encarei a foto por um longo tempo, tentando me lembrar da última vez que Lucas tinha parecido tão relaxado e feliz na minha presença. O sorriso dele na foto era genuíno, desprotegido, o tipo de expressão que eu costumava ver quando ele era jovem e voltava para casa animado com algo que tinha acontecido na escola. Quando eu tinha parado de ser alguém que o fazia sorrir assim? Quando eu tinha me tornado alguém para ser gerenciada e evitada em vez de apreciada? Jasper apareceu ao meu lado, emitindo um som que era metade miado, metade reclamação. Era hora do café da manhã de acordo com o cronograma detalhado de Daniel, e aparentemente minha crise emocional estava interferindo no serviço adequado. "Você tem razão", eu disse a ele, levantando-me para encher a tigela de comida. Pelo menos um de nós deveria comer no horário. Domingo à noite, Lucas voltou para buscar Jasper com a mesma eficiência que tinha demonstrado ao deixá-lo. Um rápido oi, reunir suprimentos, conversa mínima. "Como foi seu fim de semana?" eu perguntei, embora já tivesse visto evidências de seu bom tempo postadas nas redes sociais. "Muito bom. O Daniel está melhor. Ar puro e pesca sempre ajudam, sabe?" Eu assenti como se soubesse, como se eu tivesse amigos que me levassem para pescar quando meu coração estava partido, como se alguém tivesse sequer considerado o que poderia me ajudar a me sentir melhor durante períodos difíceis. "Como estava o Jasper?" perguntou Lucas, coçando o gato atrás da orelha intacta. "Nós nos demos bem. Ele tem opiniões muito definidas sobre tudo." Lucas riu, o primeiro som genuíno de prazer que eu tinha ouvido dele na minha presença em semanas. "Esse é o Jasper. O Daniel diz que ele tem mais personalidade do que a maioria das pessoas. Mais personalidade do que a mãe dele, aparentemente. Mais digno de cuidado, certamente." "Bem", disse Lucas, fechando a caixa de transporte com Jasper em segurança lá dentro. "Obrigado de novo. O Daniel me deve uma. O Daniel me deve uma. Não Lucas. Daniel." Eu assisti da minha janela da frente, enquanto Lucas colocava Jasper no carro
e se afastava sem olhar para trás, para a casa onde eu estava esperando por algum sinal de que esta visita tinha significado algo além da logística de cuidado com animais de estimação. Naquela noite, a casa parecia diferente de novo. Não apenas vazia, mas deliberadamente esvaziada. Como se meu filho estivesse se removendo sistematicamente da minha vida. Uma interação educada e distante de cada vez, deixando para trás apenas as obrigações que ele não podia evitar e os favores de que ocasionalmente precisava. Eu me sentei à mesa da minha cozinha com uma xícara de chá, olhando para minha mão esquerda onde o anel de Henrique deveria ter estado, e percebi que perder o anel não tinha sido a pior parte do que aconteceu 3 semanas atrás. A pior parte foi descobrir que meu filho me via como alguém cujos sentimentos eram obstáculos a serem superados, em vez de tesouros a serem protegidos. A pior parte foi entender que em algum momento, ao longo do caminho, eu tinha me tornado invisível para a pessoa que mais importava para mim, e ele nem notava o suficiente para se importar. Mas eles não sabiam o que eu tinha guardado o tempo todo, escondido em lugares mais profundos do que caixas de joias, mais fortes do que alianças de ouro, mais valiosos do que qualquer oportunidade que o dinheiro pudesse comprar. Eles não sabiam sobre a força silenciosa que cresce em mulheres que passaram décadas nutrindo os outros, que aprenderam a encontrar alegria em pequenas coisas, que descobriram que a dignidade não é algo que pode ser tirado de você, a menos que você a entregue voluntariamente. E eu estava começando a perceber que não tinha a menor intenção de entregá-la. O convite chegou em uma terça-feira. Papel cartão elegante, creme com letras douradas, que anunciava que a namorada de Lucas, Marina, estava dando uma festa surpresa de aniversário para ele. 35 anos de idade. E aparentemente eu deveria estar surpresa que ninguém tinha pensado em me incluir no planejamento. Eu segurei o convite na minha cozinha, lendo-o 3 vezes para ter certeza de que entendi corretamente. Junte-se a nós para celebrar o 35º aniversário de Lucas Morrison, proclamava em caligrafia alegre. Abaixo disso, a caligrafia cuidadosa de Marina tinha adicionado: sua presença tornaria o dia dele completo. Minha presença. Como se eu fosse uma parente distante cuja presença era opcional, mas educado solicitar. Eu tinha conhecido Marina exatamente 2 vezes. Uma vez quando Lucas a trouxe para o jantar de domingo 6 meses atrás, onde ela beliscou meu assado de panela e mencionou 3 vezes que estava tentando comer limpo. A segunda vez em uma cafeteria, onde ela passou toda a nossa conversa de 20 minutos checando o telefone e fazendo comentários sobre como meu bairro era aconchegante, usando o tom que as pessoas reservam para coisas que acham pitorescas, mas que não gostariam para si mesmas. Mas eu podia ser gentil. Eu podia aparecer com um sorriso e um presente, e fingir que ser tratada como uma convidada periférica na festa de aniversário do meu próprio filho era um comportamento perfeitamente normal de membros amorosos da família. Passei a tarde de terça-feira comprando algo especial, algo que lembraria Lucas de tempos mais felizes, quando ele realmente gostava da minha companhia. Em uma pequena loja no centro, encontrei um diário de couro vintage com as iniciais dele já gravadas na capa, LM, e como se estivesse esperando ali só por ele, o tipo de diário onde alguém poderia escrever seus sonhos, seus planos, seus pensamentos sobre construir uma vida significativa. A vendedora sorriu quando expliquei que era para o aniversário do meu filho. Que maravilha que a senhora encontrou algo tão perfeito, ela disse. Ele vai valorizar ter algo tão pessoal da mãe dele. Eu esperava que ela estivesse certa. Na noite de sexta-feira, eu dirigi até o apartamento de Marina na parte da cidade onde jovens profissionais moravam em lofts, com tijolo exposto e iluminação industrial. O tipo de lugar que custava mais em aluguel mensal do que eu gastava em supermercado em 3 meses, mas parecia deliberadamente inacabado, como se conforto fosse menos importante do que parecer sofisticado. Eu podia ouvir a festa antes de chegar à porta. Risos, música, o som de pessoas que pertenciam juntas, celebrando algo que importava para elas. Fiquei no corredor por um momento, ajeitando meu vestido e checando meu batom, preparando-me para entrar em uma sala onde eu seria a pessoa mais velha por pelo menos 20 anos. Marina atendeu a porta vestindo algo que provavelmente custou mais do que a prestação do meu carro. Seu sorriso brilhante e treinado. Helena, você veio!
Lucas vai ficar tão surpreso em te ver. Surpreso. Não feliz. Surpreso. Ela me conduziu por salas cheias de pessoas que eu nunca tinha visto antes, jovens e moças segurando taças de vinho e discutindo carreiras que eu não conseguia acompanhar, viajando para lugares que eu só tinha visto em revistas, fazendo planos para futuros que exigiam o tipo de confiança que eu nunca tinha possuído, mesmo quando tinha a idade deles. Lucas. Marina chamou do outro lado da sala. Olha quem veio! Meu filho se virou de uma conversa com outros 3 homens, todos vestindo as mesmas roupas casuais caras que sugeriam sucesso sem muito esforço. O rosto dele, quando me viu, foi exatamente o que Marina tinha previsto. Surpreso. Mas não o tipo bom de surpreso. Mãe, ele disse, cruzando a sala com um sorriso cuidadoso que ele vinha usando comigo ultimamente. Eu não sabia que você vinha. Marina me mandou um convite, eu disse, mostrando o papel cartão creme como prova. Isso é ótimo. Que bom que você pôde vir. Mas os olhos dele já estavam escaneando a sala, procurando uma rota de fuga desta complicação inesperada para a noite dele. Eu reconheci o olhar da infância, a expressão que ele usava quando eu o envergonhava na frente dos amigos por ser muito entusiasmada, muito carinhosa, muito obviamente a mãe dele em situações onde ele preferia manter distância. Eu te trouxe uma coisa, eu disse, estendendo o diário cuidadosamente embrulhado. Ele pegou com a polidez de alguém aceitando algo que não queria, mas não podia recusar. Obrigado, mãe. É muito atencioso. Tem as suas iniciais, eu disse, de repente me sentindo tola por pensar que este detalhe importaria para ele. Eu vi. Muito legal. Ele não abriu. Não examinou o couro ou admirou o artesanato. Apenas segurou como um pacote com o qual ele lidaria mais tarde, quando as testemunhas não estivessem olhando. Lucas, venha conhecer a nova namorada do Jake. Um dos amigos dele chamou do outro lado da sala. Ela também é de marketing. Eu preciso... Lucas gesticulou vagamente em direção ao amigo. Me misturar, sabe? Mas sirva-se de comida. Marina garantiu que tem bastante de tudo. E ele se foi, deixando-me sozinha em uma sala cheia de estranhos que eram muito educados para encarar, mas claramente se perguntavam o que a mulher mais velha no vestido conservador estava fazendo na reunião de jovens profissionais descolados deles. Eu encontrei meu caminho para a mesa de comida, onde Marina de fato tinha providenciado bastante de tudo. Queijos artesanais que eu não conseguia pronunciar, vinhos que provavelmente custavam mais do que meu orçamento semanal de supermercado, mini aperitivos arranjados como obra de arte em pratos caros. Você deve ser a mãe do Lucas, disse uma mulher ao meu lado. Ela tinha provavelmente a minha idade, mas vestida e arrumada de uma forma que sugeria que ela trabalhava muito para parecer mais jovem. Patrícia, sou a mãe do Jake, não é lindo? Eu assenti, grata por qualquer conversa. Marina fez um trabalho lindo. Ah, Marina é maravilhosa, tão sofisticada. Ela e Lucas formam um casal marcante, você não acha? Eu olhei para o outro lado da sala onde Marina estava rindo de algo que Lucas tinha dito, a mão dela repousando possessivamente no braço dele. Eles realmente formavam um casal marcante. Jovens, bem-sucedidos, perfeitamente compatíveis em suas ambições e sua confiança casual de que o mundo lhes devia exatamente o que eles queriam. Eles parecem muito felizes, eu consegui dizer. Jake me diz que Lucas está indo muito bem com o novo empreendimento de negócios dele. Finalmente encontrou sua vocação, aparentemente. É maravilhoso quando nossos filhos encontram o caminho deles, não é? Novo empreendimento de negócios. A misteriosa oportunidade que tinha exigido a venda da aliança de casamento do pai. Eu me perguntei se Patrícia sabia como Lucas tinha financiado sua vocação, ou se esse detalhe tinha sido editado na história que ele contava aos amigos. Sim, eu disse. É maravilhoso. Pela próxima hora, fiquei em cantos e sorri para estranhos, fazendo small talk com pessoas que estavam educadamente interessadas em mim, pelo tempo exato que a convenção social exigia. Eu assisti meu filho trabalhar a sala como um político, encantando a todos, contando histórias que faziam as pessoas rirem, sendo o centro das atenções de maneiras que me lembravam do menininho que costumava fazer truques de mágica para os vizinhos. Mas ele nunca olhou na minha direção, nunca checou para ver se eu estava me divertindo, nunca me trouxe para as conversas, nunca me tratou como alguém cuja presença realmente tornava o dia dele completo.
como o convite de Marina tinha afirmado. Por volta das 9 horas, enquanto eu calculava quanto tempo mais eu precisava ficar antes que ir embora parecesse rude em vez de simplesmente prático, os brindes começaram. Eu só queria dizer algo sobre o nosso aniversariante, um dos amigos de Lucas anunciou, levantando sua taça de vinho enquanto a sala ficava em silêncio. Lucas Morrison é uma das pessoas mais determinadas que eu conheço. Quando ele decide que quer algo, ele faz acontecer, custe o que custar. Isso aí! Várias vozes responderam. A Lucas, o amigo continuou, que nunca deixa nada, ou ninguém, impedi-lo de ir atrás do que ele merece. A sala explodiu em vivas e aplausos. Lucas sorriu, aceitando cumprimentos e tapinhas nas costas de pessoas que admiravam sua determinação, sua recusa em ser impedido por qualquer pessoa ou coisa. Qualquer pessoa como a mãe sentimental dele que poderia se opor a vender heranças de família. Qualquer coisa como noções desatualizadas de lealdade ou respeito pelo passado. Eu coloquei minha taça de vinho e me dirigi discretamente para a porta, esperando sair sem criar uma cena. Mas Marina me interceptou no corredor. Helena, você não vai embora já, vai? Nós nem cortamos o bolo ainda. Foi adorável, eu disse. Mas eu preciso ir para casa. Foi um dia longo. Ah, mas Lucas vai ficar tão desapontado? Ele tem estado tão ocupado com todos esta noite. Mas eu sei que ele queria passar um tempo com você. A mentira foi tão fácil, tão suavemente entregue, que eu quase admirei a habilidade dela. Marina tinha assistido à mesma noite que eu, visto a mesma evitação cuidadosa, testemunhado a mesma rejeição educada. No entanto, aqui estava ela, reescrevendo a realidade com a confiança de alguém que acreditava na própria ficção. Por favor, dê a ele meus melhores votos, eu disse. E obrigada por me incluir. Claro, família é tão importante, não é? Lucas fala de você o tempo todo. Outra mentira, entregue com o mesmo sorriso brilhante. Eu me perguntei se Marina realmente acreditava nessas coisas ou se ela simplesmente entendia que manter ficções agradáveis era mais fácil do que reconhecer verdades desconfortáveis. Eu dirigi para casa por ruas que pareciam mais silenciosas do que o normal, passando por casas onde as famílias estavam se acomodando nas rotinas da noite, onde mães e filhos poderiam estar compartilhando conversas reais em vez de cumprir obrigações sociais para plateias que não se importavam de verdade com os relacionamentos que estavam testemunhando. Em casa, eu me sentei na minha cozinha com os pastéis de maçã que sobraram, que eu tinha feito no início da semana, pensando em brindes a pessoas que nunca deixavam nada impedi-las. Eu pensei em determinação e em conseguir o que você merece, em casais marcantes e festas sofisticadas, e o tipo de sucesso que exigia passar por cima do que estivesse no seu caminho. O diário que eu tinha comprado para Lucas estava no meu balcão onde eu o tinha deixado, ainda na sacola de presente. Ele tinha esquecido de levá-lo com ele quando escapou da minha presença para se juntar à sua celebração real. Ou talvez ele não tivesse esquecido. Talvez deixá-lo para trás tivesse sido intencional. Outro pequeno sinal de que meus pensamentos e gestos eram intrusões indesejadas na vida que ele estava construindo sem mim. Eu desembrulhei o diário lentamente, passando os dedos pela capa de couro, traçando as iniciais dele com a ponta do dedo. Uma coisa tão linda, feita para guardar pensamentos e sonhos e planos importantes. Feita para ser valorizada por alguém que entendesse seu valor. Mas algumas pessoas, eu estava aprendendo, não sabiam como valorizar coisas que vinham do amor em vez da ambição. Algumas pessoas preferiam presentes que avançassem sua imagem em vez de honrar sua história. Naquela noite, eu mesma escrevi no diário, preenchendo a primeira página com pensamentos que eu tinha tido medo de reconhecer até na minha própria mente. Palavras sobre desilusão e dignidade, sobre amor que não era retribuído e respeito que não era conquistado. Palavras sobre aprender a diferença entre ser a mãe de alguém e ser a pessoa de alguém. E descobrir, talvez tarde demais, que eu tinha de alguma forma me tornado apenas uma dessas coisas enquanto acreditava que era ambas. Mas eles não sabiam o que eu tinha aprendido em 37 anos de casamento com um homem que entendia a diferença entre sucesso e valor, entre conseguir o que você quer e merecer o que você recebe. As semanas que se seguiram se misturaram como aquarelas na chuva. Eu parei de ligar para Lucas primeiro. Parei de mandar mensagens para checar como estava o negócio dele.
Parei de fazer porções extras de suas refeições favoritas apenas no caso de ele aparecer. Em vez disso, eu esperei, e esperei. E aprendi como o silêncio soa quando não é preenchido com esperança. Meu telefone ficava no balcão da cozinha, totalmente carregado e perfeitamente silencioso. A geladeira zumbia sua melodia familiar. O relógio na parede tic-taqueava segundos que se esticavam em minutos, que se acumulavam em horas de nada acontecendo, ninguém ligando, ninguém precisando de mim para nada. Eu nunca tinha percebido quanta da minha energia diária tinha sido gasta antecipando as necessidades de Lucas. Pensando no que ele poderia querer para o jantar se visitasse, planejando conversas que poderíamos ter, imaginando maneiras de ser útil, de ser necessária, de permanecer relevante na vida deste homem que eu tinha criado de um bebê indefeso em alguém que não exigia mais nada que eu pudesse oferecer. Agora que eu tinha parado de estender a mão, parado de tentar diminuir a distância crescente entre nós, o vazio parecia absoluto. Não apenas solidão. Eu estava solitária desde que Henrique morreu. Isso era diferente. Isso era irrelevância, desnecessária, facilmente esquecida. As manhãs de terça-feira sempre foram o meu dia de ligar para ele. Apenas um check-in rápido, nada exigente. Como você está, doce? Algo de novo no trabalho? Você está comendo vegetais suficientes? O tipo de monitoramento maternal gentil que tinha parecido natural quando ele estava construindo sua vida, estabelecendo sua carreira, descobrindo quem ele queria se tornar. Na primeira terça-feira que eu não liguei, sentei com meu café e encarei o telefone por 20 minutos. Meu dedo pairando sobre o número dele. Mas aquele brinde na festa de aniversário dele continuava ecoando na minha mente, nunca deixando ninguém impedi-lo. O aplauso. O rosto sorridente dele enquanto as pessoas celebravam sua determinação em buscar o que ele queria sem interferência de ninguém ou de nada. Eu coloquei o telefone de lado e terminei meu café em silêncio. Na segunda terça-feira, eu nem peguei o telefone. Fiz meu café, li o jornal de ontem novamente e fingi não notar que minha rotina semanal tinha um buraco enorme, onde a voz do meu filho costumava estar. Na terceira terça-feira, eu quase tinha esquecido que dia era, até me pegar automaticamente pegando o telefone exatamente às 9h30, a hora em que eu o estava ligando há 3 anos, desde que Henrique morreu, e Lucas tinha dito: "Mãe, você deveria me ligar mais vezes. Eu me preocupo com você sozinha o tempo todo." Essa versão de Lucas parecia um personagem da história de outra pessoa agora. Alguém que se preocupava com a solidão da mãe, que queria ouvir dela, que tratava suas ligações como conexões em vez de interrupções. O silêncio se esticou em outubro, depois em novembro. As folhas do lado de fora da minha janela da cozinha mudaram de verde para dourado para marrom, caindo uma por uma até que os galhos ficaram nus contra céus cinzentos que combinavam perfeitamente com o meu humor. Eu as rastelhei eu mesma, algo que Henrique sempre tinha feito, algo em que Lucas tinha ajudado quando era jovem e ainda achava que passar tempo com os pais era entretenimento aceitável. O trabalho físico parecia bom, honesto. Cada folha que ia para o saco era uma pequena realização, evidência de que eu ainda podia cuidar das coisas, ainda podia manter meu pequeno canto do mundo, mesmo que ninguém notasse ou se importasse se eu fazia isso. Dona Carmen, da casa ao lado, me trouxe biscoitos que ela tinha feito para o bazar da igreja, aqueles que não tinham vendido porque eram muito simples para os gostos sofisticados de sua congregação. Sentamos à mesa da minha cozinha comendo biscoitos de aveia perfeitamente deliciosos e conversando sobre os netos dela, que ligavam para ela 2 vezes por semana da faculdade e mandavam fotos de suas refeições e de seus amigos e de suas aventuras diárias mundanas. A Sara me mandou 12 fotos ontem, disse Dona Carmen, rolando o telefone com a atenção cuidadosa de alguém ainda aprendendo a navegar na tecnologia moderna. Só do almoço dela. Você pode imaginar, mas eu amo ver o que ela está comendo. Isso me faz sentir como se estivesse lá com ela. 12 fotos do almoço. Lucas não me mandava uma foto de nada há 6 meses. Isso é lindo, eu disse. Porque era. Porque ter netos que achavam que você valia 12 fotos de comida de refeitório era algo para valorizar, algo para agradecer, algo que lembrava você que o amor podia ser generoso em vez de calculado. Depois que Dona Carmen saiu, sentei sozinha com meus pensamentos e tentei me lembrar da última vez que Lucas tinha compartilhado algo pessoal comigo.
Não pedidos de favores ou atualizações rápidas sobre desenvolvimentos de negócios, mas informação real sobre a vida dele. O que ele estava lendo, o que o fazia rir, o que o preocupava à tarde da noite, que sonhos ele estava nutrindo que não tinham nada a ver com sucesso financeiro. Eu não conseguia me lembrar. Em algum momento ao longo do caminho, nossas conversas tinham se tornado puramente transacionais. Ele precisava de coisas. Eu as fornecia. Ele compartilhava informação quando servia a um propósito. Eu ouvia e respondia apropriadamente. Tínhamos mantido a estrutura de um relacionamento sem nenhuma de sua substância, como atores lendo falas de um roteiro que nenhum de nós particularmente gostava. O diário estava na minha mesa da cozinha, onde eu estava escrevendo nele todas as noites depois do jantar, preenchendo página após página com pensamentos que eu nunca tinha falado em voz alta, observações sobre amor e desilusão, e a tristeza particular de assistir alguém por quem você morreria tratar você como um inconveniente que ele não conseguia descobrir como eliminar educadamente. Eu escrevi sobre Henrique, sobre como ele me fazia sentir preciosa mesmo quando eu estava cansada e comum e vestindo minhas roupas mais velhas. Como ele perguntava sobre o meu dia, como se os detalhes realmente importassem para ele. Como ele ouvia minhas histórias sobre clientes difíceis na loja onde eu costumava trabalhar, com a atenção que a maioria das pessoas reservava para assuntos muito mais importantes. Eu escrevi sobre Lucas criança, sobre o jeito que ele costumava correr para mim quando estava machucado ou assustado, como o rosto inteiro dele se iluminava quando eu entrava em um cômodo, como ele me implorava para ler mais uma história, cantar mais uma canção, ficar com ele apenas mais 5 minutos antes de apagar a luz do quarto dele. Quando isso mudou? Quando eu me transformei de alguém para quem ele corria em alguém que ele evitava educadamente? A resposta veio para mim lentamente, escrita em páginas e páginas de memórias que eu tive medo de examinar muito de perto. Não tinha sido repentino, tinha sido gradual, tão sutil que eu tinha me convencido de que era um crescimento normal, independência natural. O processo saudável de um filho se tornando um adulto que não precisava da presença constante da mãe. Mas isso não era independência. Isso era abandono. Esta era uma decisão deliberada de me editar para fora da vida que eu o tinha ajudado a construir, de tratar meu amor como algo oneroso em vez de precioso, de valorizar apenas o que eu podia fornecer enquanto rejeitava quem eu realmente era. Eu tinha estado tão ocupada tentando manter nossa conexão que falhei em notar que ele já a tinha rompido. Eu estava tendo conversas com alguém que não estava mais realmente ouvindo, oferecendo amor a alguém que tinha decidido que não o queria, pelo menos não de mim, pelo menos não da maneira simples e descomplicada que eu sempre tinha dado. O dia de ação de graças chegou com um convite que parecia caridade. Lucas ligou exatamente uma semana antes, sua voz carregando o tom particular de alguém cumprindo uma obrigação que preferiria evitar. Oi, mãe. Marina está organizando o Dia de Ação de Graças este ano, e nós adoraríamos que você se juntasse a nós. Nós adoraríamos que você... A cuidadosa pluralização que deixava claro que este convite tinha sido discutido, negociado, acordado pelo casal como uma unidade antes de ser estendido ao membro periférico da família, que exigia inclusão ocasional para manter as aparências. Isso é muito gentil, eu disse, embora gentileza não tivesse nada a ver com isso. Marina está muito animada em cozinhar sua primeira grande refeição de feriado. Ela está planejando o menu há semanas. Claro que estava, porque Marina era o tipo de pessoa que planejava menus e organizava reuniões elegantes e transformava feriados em arte performática que exibia sua sofisticação e atenção aos detalhes. Ao contrário de algumas pessoas que poderiam aparecer com pratos simples feitos de receitas de família de décadas que não eram modernas o suficiente para gostos contemporâneos. Eu ficaria feliz em levar algo, eu ofereci. Ah, tudo bem. Marina tem tudo sob controle. Ela realmente quer fazer tudo sozinha este ano. Tudo sob controle. Minha contribuição não era exigida. Minha participação opcional. Minha presença meramente tolerada, contanto que eu não interferisse na visão de Marina, do que um dia de ação de graças adequado deveria parecer. Eu recusei, educadamente, alegando que não estava me sentindo bem, o que não era inteiramente mentira. Eu estava doente, apenas não de uma maneira que o remédio pudesse curar. Você tem certeza?
Lucas perguntou, mas eu podia ouvir o alívio na voz dele. Quer dizer, se você realmente não está se sentindo disposta, acho que vou ter um dia tranquilo em casa, eu disse. Mas obrigada por pensar em mim. Obrigada por pensar em mim. Outra frase cuidadosa que não significava nada, mas soava atenciosa. Depois que desliguei, sentei na minha casa vazia e percebi que eu nem estava mais desapontada. Eu estava simplesmente acabada. Acabada de fingir que obrigação era o mesmo que amor. Acabada de aceitar migalhas de atenção e chamá-las de refeições. Acabada de participar da ficção de que tínhamos um relacionamento real, quando o que realmente tínhamos era uma série de interações educadas destinadas a aliviar a culpa dele e manter minha esperança. Naquele dia de ação de graças, fiz para mim um pequeno peito de peru, e todos os acompanhamentos que Henrique e eu costumávamos desfrutar juntos. Arrumei a mesa com minha porcelana boa, acendi velas, toquei música suave e me tratei com o tipo de jantar que eu teria preparado para convidados de honra, porque foi isso que eu decidi me tornar na minha própria vida, uma convidada de honra em vez de alguém esperando nos cantos por permissão para importar. E enquanto eu estava sentada ali, comendo minha refeição perfeitamente cozida na minha sala de jantar lindamente arrumada, senti algo que não experimentava há meses. Não felicidade exatamente, mas paz. A satisfação silenciosa de cuidar de mim mesma, em vez de esperar que outra pessoa me valorizasse o suficiente para me incluir nos planos deles. Mas eles não sabiam o que eu tinha descoberto naquelas páginas de escrita, naquelas semanas de silêncio, naquelas horas de aprender a ficar sozinha sem estar solitária. Eles não sabiam sobre a força que cresce em mulheres que param de pedir desculpas por ocupar espaço, que param de se encolher para se encaixar nas ideias de outras pessoas sobre o que deveriam ser. Eles não sabiam que eu estava aprendendo a diferença entre ser necessária e ser querida, e decidindo que ser querida era opcional, enquanto ser respeitada não era. Dezembro chegou com o tipo de clareza que vem depois que as tempestades passam, quando o ar parece diferente, e você pode ver coisas que estavam escondidas antes. Acordei uma manhã e percebi que não tinha checado meu telefone pelo nome de Lucas em 3 dias. Não porque eu estava tentando ser forte ou provar um ponto, mas porque eu tinha genuinamente esquecido de olhar. Isso deveria ter parecido perda. Em vez disso, pareceu liberdade. Eu fiz meu café naquela manhã e me sentei na cadeira de Henrique, algo que eu tinha evitado por 2 anos, como se ocupar o espaço dele fosse presunçoso ou desrespeitoso à memória dele. Mas quando me acomodei no couro gasto que ainda guardava a leve impressão do corpo dele, sentiu comigo de uma maneira que eu não sentia desde que ele morreu. Não presença triste, mas conforto, compreensão. Ele nunca me fez sentir pequena, eu disse em voz alta para a sala vazia, minha voz me surpreendendo com sua firmeza. Essa era a diferença que eu estava lutando para nomear. Henrique tinha visto minhas rotinas diárias, meus prazeres simples, minha abordagem descomplicada da vida e os achado dignos de respeito. Ele nunca tinha olhado para mim como se eu fosse alguém que ele tinha superado ou alguém cujos valores o envergonhassem na frente de pessoas cujas opiniões importavam mais do que as minhas. Eu abri o diário e escrevi. Não era mais dor, era clareza. As palavras apareceram na página como se estivessem esperando ali o tempo todo. E eu soube que eram verdadeiras. A pontada aguda da rejeição tinha se suavizado em outra coisa. Compreensão. Não apenas sobre Lucas, mas sobre mim mesma. Sobre quem eu tinha sido antes de começar a medir meu valor pela atenção dele. Antes de começar a me encolher para caber em espaços onde eu não era realmente bem-vinda. Eu tinha sido alguém antes. Alguém com opiniões e preferências, e maneiras de ver o mundo que não exigiam a aprovação de mais ninguém para serem válidas. Em algum lugar nos anos de viuvez e telefonemas rejeitados e rejeições educadas, eu tinha esquecido que essa pessoa existia. Naquela tarde, fiz algo que eu não fazia há meses. Dirigi até a loja de materiais de arte no centro e comprei tintas de aquarela, pincéis e papel. Não porque eu tivesse qualquer talento artístico em particular, mas porque eu me lembrava de amar pintar quando Lucas era pequeno, aquelas tardes de domingo em que ele tirava uma soneca e eu me sentava à mesa da cozinha tentando capturar a maneira como a luz caía pela nossa janela sobre os gerânios no parapeito. Eu tinha parado de pintar quando Lucas ficou mais velho e precisava de entretenimento mais elaborado,
quando os fins de semana se enchiam de jogos de futebol e festas de aniversário e o complexo calendário social de crianças ativas. Depois, Henrique ficou doente, e não havia tempo para nada, exceto médicos e medicamentos, e o trabalho exaustivo de assistir alguém que você ama lutar uma batalha que você não pode ajudar a vencer. Depois que Henrique morreu, eu tinha dito a mim mesma que estava muito triste para atividades criativas, muito vazia para fazer algo bonito, mas sentada na loja de arte, cercada por possibilidades e cores e a excitação silenciosa de pessoas começando novos projetos, percebi que estava mentindo para mim mesma. Eu não estava muito triste para pintar. Eu estava com medo de desfrutar de algo que não fosse sobre cuidar de outras pessoas. De volta em casa, limpei um espaço na mesa da cozinha e arrumei meus novos suprimentos com a atenção cuidadosa de alguém se preparando para algo importante. Eu não tinha um plano, nenhuma visão do que eu queria criar. Eu simplesmente queria me lembrar de como era fazer escolhas baseadas no prazer em vez da obrigação. A primeira pincelada de azul no papel branco pareceu um retorno à vida. Eu pintei por 3 horas naquele dia, perdendo-me no ato simples de assistir as cores se misturarem e se separarem, descobrindo o que acontecia quando o amarelo encontrava o roxo nas suas bordas, aprendendo novamente que criar algo não exigia que fosse bom ou significativo ou útil para mais ninguém. Quando finalmente parei, eu tinha uma pequena pintura de nada em particular, apenas formas e cores que me agradavam, apenas evidência de que minhas mãos ainda podiam fazer coisas que não existiam antes. Eu a apoiei contra o açucareiro e me senti orgulhosa de uma maneira que eu não experimentava desde que não conseguia me lembrar quando. Naquela noite, enquanto a tinta secava, liguei para Dona Carmen e perguntei se ela gostaria de vir para o jantar na noite seguinte. Não porque eu estava solitária, embora estivesse, mas porque percebi que eu realmente gostava da companhia dela. Ela era engraçada e inteligente, e não tinha medo de ter opiniões sobre as coisas, qualidades que eu tinha esquecido de valorizar em mim mesma e nos outros durante os anos que passei, tentando ser qualquer versão de mim que pudesse ser mais aceitável para o meu filho. Eu adoraria. Ela disse imediatamente. Devo levar algo? Apenas você, eu disse a ela, e falei sério. Tivemos assado de panela e purê de batatas e vagem da minha horta, o tipo de refeição simples pela qual eu tinha começado a pedir desculpas quando Lucas começou a namorar Marina. Mas Dona Carmen comeu tudo com óbvio prazer, elogiou o tempero e pediu a receita dos meus pãezinhos. Minha avó teria adorado estes, ela disse, partindo um segundo pão e observando o vapor subir. Ela sempre dizia que você podia saber o caráter de uma mulher pelo seu pão. O que ela queria dizer com isso? Paciência, eu acho. Atenção aos detalhes. Cuidado pelas pessoas que você está alimentando. A disposição de fazer algo que leva tempo e não fornece gratificação instantânea. Eu pensei sobre isso enquanto comíamos. Quando eu tinha parado de ver essas qualidades como virtudes e comecei a vê-las como evidência das minhas limitações? Quando simples se tornou insuficiente na minha própria mente? Depois do jantar, Dona Carmen admirou minha experiência com aquarela, com o entusiasmo de alguém que entendia que novos começos valiam a pena ser celebrados, independentemente do nível de habilidade. Eu costumava pintar também, ela disse. Parei quando o Roger ficou doente. Nunca mais peguei no pincel depois que ele morreu. Por que não? Ela ficou em silêncio por um momento, considerando. Acho que esqueci que me era permitido querer coisas para mim mesma. Me acostumei tanto a querer coisas para outras pessoas que perdi o rastro do que me fazia feliz independentemente delas. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Talvez você pudesse começar de novo, eu sugeri. Podemos pintar juntas às vezes. O rosto dela se iluminou de uma maneira que me lembrou quanta alegria havia para ser encontrada em planos simples, amizades descomplicadas, o tipo de conexões que não exigiam que você fosse outra pessoa além de quem você já era. Naquela noite, eu escrevi no diário novamente. Estou lembrando quem eu era antes de começar a ter medo de ser demais ou de não ser suficiente. As palavras pareceram revolucionárias. Nas semanas seguintes, estabeleci novas rotinas que não tinham nada a ver com esperar que Lucas precisasse de mim. Eu pintava a maioria das manhãs, comecei a ler romances novamente, fazia caminhadas por bairros que eu nunca tinha explorado,
apenas porque eram bonitos e eu tinha tempo para notar a beleza. Limpei armários e redescobri roupas que eu tinha parado de usar, porque eram muito jovens ou muito claras para alguém da minha idade. Segundo quem? Quando eu tinha decidido que envelhecer significava escolher bege em vez de vermelho, conforto em vez de estilo, invisibilidade em vez de presença, experimentei um vestido azul que eu não usava há 3 anos e percebi que ele ainda servia, ainda me favorecia, ainda me fazia sentir como alguém que valia a pena ser olhada. Usei-o no supermercado sem motivo, exceto porque gostei de como me senti nele, e recebi 2 elogios de completos estranhos, evidência de que meus instintos sobre minha própria atratividade eram mais confiáveis do que a aparente avaliação do meu filho sobre a minha irrelevância. O Natal estava chegando, e pela primeira vez desde que Henrique morreu, eu me senti animada com ele em vez de temê-lo. Não porque eu esperasse algo de Lucas, eu tinha aprendido a lição, mas porque eu estava redescobrindo o prazer da celebração por si mesma. Comprei uma pequena árvore e decorei-a com enfeites que Henrique e eu tínhamos colecionado ao longo de 37 anos de casamento, cada um carregando memórias que me pertenciam, quer mais alguém as valorizasse ou não. O anjo no topo era um que Lucas tinha feito na 2ª série, todo de papel colorido, torto e glitter, mais precioso para mim do que qualquer decoração cara que Marina pudesse preferir para suas exibições sofisticadas de feriado. Pendurei luzes em volta das minhas janelas. Pendurei uma guirlanda na minha porta e assei biscoitos, só porque queria que a casa cheirasse a baunilha e canela. Não para o prazer de mais ninguém, mas para o meu próprio. Porque eu era alguém que merecia viver em uma casa que parecia festiva e quente e cheia de pequenos prazeres. Eu estava endereçando cartões de Natal quando Lucas finalmente ligou. 3 semanas desde nossa conversa de Dia de Ação de Graças, tempo suficiente para que eu tivesse parado de esperar ouvir dele, mas não tempo suficiente para que eu tivesse parado de ter esperança. Oi, mãe. Como você está? Eu estou muito bem, na verdade, eu disse, e percebi que eu falava totalmente sério. Bom. Escuta, Marina e eu queríamos convidar você para o jantar da véspera de Natal. Os pais dela estão vindo de Curitiba, e ela achou que seria legal você conhecê-los. Conhecê-los. Como se eu fosse uma nova adição à família, em vez da mulher que deu à luz o convidado de honra. Isso é muito atencioso, eu disse. Mas eu já fiz outros planos. Outros planos? Ele parecia genuinamente surpreso, como se a possibilidade da minha vida social independente nunca tivesse ocorrido a ele. Dona Carmen e eu vamos jantar juntas. Ela está sozinha desde que o marido dela morreu, e pensamos que seria bom celebrarmos juntas, em vez de separadamente. Bem, talvez você pudesse fazer os 2? Passar para drinks antes ou sobremesa depois? Talvez eu pudesse reorganizar meus planos, comprometer minha noite, encaixar-me no pequeno espaço que a família de verdade dele teria disponível para a mãe periférica, cuja presença era opcional, mas socialmente apropriada. Acho que não. Eu disse gentilmente. Mas obrigada por pensar em mim. Espero que você e Marina tenham um ótimo momento com os pais dela. Houve silêncio do lado dele, o tipo de quietude que sugeria que ele estava processando algo inesperado. Você tem certeza de que está bem, mãe? Você soa diferente. Diferente. Não chateada ou magoada ou desapontada, que eram as emoções que ele provavelmente tinha se preparado para gerenciar. Diferente. Que era mais difícil de categorizar ou rejeitar. Eu estou perfeitamente bem, doce. Na verdade, estou melhor do que estive há bastante tempo. E isso, percebi ao dizer, era a verdade completa. Não era mais dor, era clareza. E clareza, eu estava descobrindo, parecia notavelmente com liberdade. A carta chegou numa manhã de quarta-feira em janeiro, misturada com ofertas de cartão de crédito e contas de serviços públicos como qualquer outra correspondência. Mas no momento em que vi o endereço do remetente, Morrison & Associados Serviços Jurídicos, meu coração começou a bater mais rápido, embora eu não soubesse dizer o porquê. Eu a deixei de lado enquanto terminava meu café, o envelope creme sentado na mesa da cozinha como um convidado indesejado cuja presença muda toda a atmosfera de uma sala. Fora da minha janela, a chuva estava começando a cair em gotas grossas e preguiçosas que sugeriam o tipo de tempestade que transformaria o mundo em algo limpo e diferente até a noite. Quando finalmente a abri,
O papel timbrado era elegante, de aparência cara. O tipo de papelaria que sugeria assuntos sérios tratados por pessoas sérias que cobravam caro pelo seu tempo. Prezada Sra. Morrison. Começava em tipografia formal. Nós representamos o espólio da senhora Doroteia Castellani, que faleceu em 15 de dezembro. De acordo com seu testamento, a senhora foi nomeada beneficiária. Por favor, entre em contato com nosso escritório o mais breve possível para discutir os detalhes de sua herança. Doroteia Castellani. O nome flutuou na minha memória como um sonho semi-lembrado. Doroteia. Dona Doroteia da Rua dos Pinheiros. A senhora idosa que costumava fazer compras no mercadinho onde eu tinha trabalhado por tantos anos. Aquela que sempre pedia especificamente para eu ajudá-la. Que guardava suas compras para as quintas-feiras, quando sabia que eu estaria no turno da manhã. Ela tinha sido uma daquelas clientes que ficavam para conversar, que tratavam a compra de supermercado como uma atividade social, em vez de uma tarefa a ser concluída rapidamente. Enquanto outros clientes batiam os pés impacientemente atrás dela, ela me contava histórias sobre o falecido marido, perguntava sobre minha família, comentava sobre como eu estava bonita naquele dia, mesmo quando eu me sentia cansada e comum. Eu sempre arranjava tempo para ela, mesmo durante períodos movimentados, quando a fila se esticava até o meio do corredor de biscoitos. Algo nela me lembrava da minha própria avó, o jeito que ela se movia cuidadosamente, mas com dignidade. O jeito que ela se arrumava para fazer as tarefas como se sair em público fosse uma ocasião digna de honra. Você é muito gentil com uma velhinha, ela costumava dizer quando eu a ajudava a carregar as compras, embora ela nunca fosse realmente velha de qualquer maneira que importasse. Apenas cuidadosa e deliberada e grata por pequenas gentilezas que a maioria das pessoas tinha parado de esperar do mundo. Eu não a via há mais de um ano, não desde que eu tinha saído do mercadinho. Ela tinha continuado a fazer compras lá, perguntando o que tinha acontecido com a caixa que sempre se lembrava de que ela preferia o pão sem fatiar e as bananas apenas ligeiramente verdes. Ela tinha perguntado por mim quando eu parei de aparecer no caixa 3 toda quinta-feira de manhã? O pensamento de que ela tinha se lembrado de mim, de que eu de alguma forma tinha importado o suficiente para ser incluída em seu testamento, me deixou encarando a carta com lágrimas que eu não esperava. Quando foi a última vez que alguém tinha pensado em mim como digna de ser lembrada? Digna de ser incluída? Digna de ter algo deixado para mim? Liguei para o número no papel timbrado e falei com uma recepcionista que agendou um horário para a segunda-feira seguinte. Traga a identificação, ela disse de forma eficiente. O Dr. Morrison gosta de tratar esses assuntos prontamente. Dr. Morrison. Nenhuma relação. Apesar de compartilhar meu nome de casada, a pequena piada do universo sobre as estranhas coincidências que às vezes moldavam vidas comuns. Aquele fim de semana passou lentamente. Eu me peguei pensando em Doroteia Castellani mais do que tinha pensado em meses, lembrando conversas que tínhamos compartilhado enquanto eu registrava suas compras semanais. Ela era viúva há 15 anos quando a conheci, morando sozinha em uma casa que tinha sido projetada para uma família, mas de alguma forma nunca parecia vazia quando ela a descrevia. Eu ainda cozinho como se fôssemos dois, ela tinha me dito uma vez, comprando ingredientes para refeições que claramente alimentariam mais de uma pessoa. Às vezes eu acho que o Haroldo ainda está lá, perguntando o que está demorando tanto para o jantar. Ela falava de Haroldo do jeito que eu falava de Henrique, não como alguém que se foi, mas como alguém que permanecia presente de maneiras que não podiam ser medidas ou explicadas para pessoas que nunca tinham perdido alguém essencial para a sua felicidade diária. A manhã de segunda-feira chegou cinzenta e fria, o tipo de dia de janeiro que fazia você ser grato por casacos quentes e carros aquecidos. O escritório de advocacia ocupava todo o terceiro andar de um prédio no centro, pelo qual eu tinha passado inúmeras vezes, mas nunca entrado, o tipo de lugar onde pessoas importantes lidavam com assuntos importantes com a seriedade que mereciam. O Dr. Morrison era um homem na casa dos 60 anos, com olhos gentis e a maneira paciente de alguém que passou anos entregando notícias, boas e ruins, para pessoas que nem sempre estavam preparadas para nenhuma das duas. Por favor, sente-se, ele disse, gesticulando para uma cadeira estofada em couro que provavelmente custava mais do que meu orçamento mensal de supermercado. Eu sinto muito pela sua perda. Dona Castellani falava da senhora frequentemente. Falava?
Ah, sim, com bastante carinho. Ela disse que a senhora era uma das poucas pessoas que ainda entendiam que fazer compras podia ser um prazer em vez de um suplício, que a conversa era mais valiosa do que a eficiência. Senti as lágrimas ameaçando vir novamente e as pisquei de volta. Ela sempre foi tão gentil comigo. O sentimento era claramente mútuo. Ele abriu uma pasta de arquivo com o nome de Doroteia, impresso de forma organizada na aba. Dona Castellani foi bem específica sobre suas intenções em relação à senhora. Ela deixou instruções para que eu explicasse não apenas o que ela está deixando para a senhora, mas por quê. Ele ajeitou os óculos de leitura e consultou um documento que parecia oficial e importante. Nas palavras dela, Helena Morrison me mostrou gentileza quando a gentileza não era exigida, paciência quando a paciência não era conveniente, e dignidade quando a dignidade não era lucrativa. Ela tratou uma velha como alguém que valia a pena conhecer, valia a pena conversar, valia a pena ser lembrada. Eu quero que ela tenha algo que a lembre de seu próprio valor, algo que prove que nem todos esquecem as pessoas que tornam os dias comuns mais bonitos. As lágrimas vieram então, imparáveis, e de alguma forma purificadoras. Doroteia tinha me visto, realmente me visto, não apenas como alguém prestando um serviço, mas como alguém que valia a pena valorizar por qualidades que não tinham nada a ver com utilidade, ou conveniência, ou juventude. Ela deixou a casa dela para a senhora, o doutor. Morrison continuou gentilmente, me dando tempo para absorver o que ele já tinha me dito. O imóvel na Rua dos Pinheiros, juntamente com seu conteúdo, e um fundo fiduciário modesto para manutenção e impostos. Ela foi muito clara, que queria que fosse para alguém que entendesse seu valor, além de seu valor monetário. A casa dela. O lugar que ela tinha descrito com tanto amor, onde ela ainda cozinhava para 2 pessoas, e sentia a presença de Haroldo nos cômodos familiares que eles tinham compartilhado por 43 anos. Eu não entendo, eu consegui dizer. Nós mal nos conhecíamos. Dona Castellani discordaria dessa avaliação. Ele sorriu. Ela mantinha um caderno, sabia? Registrava conversas que tinha tido com pessoas que importavam para ela. Seu nome aparece com bastante frequência, junto com observações sobre seu caráter que sugerem que ela a conhecia melhor do que a senhora pode pensar. Um caderno. Como o diário em que eu estava escrevendo, exceto que Doroteia tinha registrado conexões em vez de solidão, relacionamentos em vez de rejeição, evidência de bondade humana em vez de catálogos de desilusão. Ela menciona que a senhora sempre perguntava sobre a saúde dela, lembrava de detalhes sobre a vida dela semana após semana, fazia ela se sentir como alguém cujas histórias valiam a pena ser ouvidas. Ela diz que a senhora tem o dom de fazer as pessoas se sentirem vistas, o que ela considerava mais valioso do que todas as posses materiais que as pessoas geralmente perseguem. O dom de fazer as pessoas se sentirem vistas. Eu pensei em Lucas, sobre como eu tinha me tornado invisível na vida dele. Como minhas histórias e preocupações e experiências diárias tinham sido reduzidas a interrupções que ele tolerava, em vez de conexões que ele valorizava. Mas Doroteia tinha visto outra coisa. Doroteia tinha reconhecido qualidades em mim que eu tinha começado a duvidar que existissem, que eu tinha começado a pensar que eram fraquezas em vez de forças em um mundo que valorizava a eficiência em vez da empatia. Há algumas condições, o Dr. Morrison continuou. Nada oneroso. Ela simplesmente pede que a senhora mantenha o jardim que ela e Haroldo plantaram juntos, que a senhora mantenha a casa habitada em vez de vendê-la imediatamente e que a senhora se lembre de que a gentileza não é antiquada só porque não é lucrativa. Condições que não eram restrições, mas convites. Convites para continuar o tipo de vida que Doroteia tinha valorizado, para honrar as qualidades que ela tinha reconhecido em mim, para acreditar que a gentileza e a atenção às pequenas belezas eram virtudes que valiam a pena preservar. Eu andei pela casa naquela tarde com chaves que pareciam estranhas na minha mão, visitando cômodos que agora me pertenciam, mas que ainda pareciam de Doroteia. Tudo estava limpo e cuidadosamente mantido, decorado com os tesouros acumulados de um longo casamento e uma vida vivida com atenção à beleza em vez da moda. Fotografias cobriam todas as superfícies. Doroteia e Haroldo no casamento deles, em férias, com amigos e família, envelhecendo juntos através de décadas de experiências compartilhadas.
Livros enchiam prateleiras embutidas, seus lombos gastos de tanto serem lidos. As janelas da cozinha davam para o jardim que Doroteia tinha mencionado, adormecido agora, mas mostrando sinais de planejamento cuidadoso na colocação das árvores e no arranjo geométrico do que se tornariam canteiros de flores na primavera. No quarto, encontrei o caderno que o Dr. Morrison tinha mencionado, um simples caderno de composição, como os que as crianças usavam na escola, cheio da caligrafia cuidadosa de Doroteia. Eu o abri em uma página aleatória e encontrei meu próprio nome. Helena notou que eu estava me movendo lentamente hoje e perguntou se minha artrite estava me incomodando. Quando eu disse que sim, ela me contou sobre o remédio da mãe dela, banhos quentes com sal amargo. Não porque ela estava tentando me vender algo, mas porque ela genuinamente queria que eu me sentisse melhor. Quanto tempo faz desde que alguém me ofereceu gentileza sem querer algo em troca? Eu virei mais páginas, encontrando entrada após entrada, que registrava pequenas interações que eu tinha esquecido, mas que ela tinha valorizado. Conversas sobre o tempo e receitas e netos, momentos que eu tinha considerado partes rotineiras do meu trabalho, mas que ela tinha experimentado como presentes de conexão humana. Helena sempre tem tempo para mais uma pergunta, mais uma história, mesmo quando a fila atrás de mim está ficando impaciente. Hoje ela disse que meu casaco novo estava lindo em mim, e eu me senti bonita pela primeira vez em meses. Ela tem o dom de ver coisas boas e dizê-las em voz alta. Lendo as palavras dela, eu entendi algo que eu tinha perdido enquanto estava acontecendo. Aquelas conversas de quinta-feira de manhã não tinham sido apenas um serviço ao cliente educado. Elas tinham sido amizade. Amizade de verdade, construída em respeito mútuo e carinho genuíno, disfarçada de interações de supermercado porque foi lá que calhou de nos encontrarmos. Doroteia me conhecia melhor do que meu próprio filho. Ela tinha visto qualidades em mim que Lucas tinha aprendido a desprezar. Tinha valorizado traços que ele tinha sido ensinado a considerar fraquezas. Ela tinha reconhecido meu valor quando eu quase tinha esquecido que ele existia. Naquela noite, liguei para Dona Carmen para compartilhar a notícia, precisando de alguém que entendesse o que essa herança significava, além de seu valor prático. "Ah, querida", ela disse quando terminei de explicar. "Aquela mulher viu o que o resto de nós vê em você, o que você está apenas começando a lembrar sobre si mesma. O que você quer dizer? Você faz as pessoas se sentirem importantes. Você presta atenção em coisas que importam. Você é gentil em um mundo que esqueceu o valor da gentileza." Doroteia Castellani foi inteligente o suficiente para reconhecer isso e generosa o suficiente para recompensar. Depois que desliguei, sentei na minha cozinha atual e pensei sobre a escolha que eu agora enfrentava entre a vida que eu tinha conhecido e a possibilidade de algo inteiramente diferente. Não apenas uma casa nova, mas uma nova maneira de pensar sobre meu próprio valor, meu próprio merecimento, meu próprio direito de ocupar espaço no mundo. A mudança estava chegando. Eu podia senti-la no peso daquelas chaves na minha bolsa, na lembrança das palavras de Doroteia sobre meu caráter, na compreensão silenciosa de que alguém tinha pensado que eu merecia mais do que eu vinha me contentando. A tempestade que vinha se formando na minha vida estava prestes a estourar, e pela primeira vez em meses, eu não estava com medo do que ela poderia levar embora. O dia da mudança chegou com o tipo de manhã fresca de fevereiro que faz tudo parecer possível. Dona Carmen tinha se oferecido para ajudar com o levantamento de peso, e à tarde, meus modestos pertences pareciam quase perdidos nos cômodos espaçosos de Doroteia, mas não solitários. Expectantes, como se estivessem esperando para ver que tipo de vida poderíamos construir juntos nesta casa que tinha sido abençoada com amor. Eu estava desempacotando livros na sala de estar quando a campainha tocou. Através das cortinas de renda, eu podia ver Lucas parado na varanda da frente, as mãos enfiadas fundo nos bolsos do casaco, e sua expressão ilegível. Ele nunca tinha visitado minha casa antiga sem ligar primeiro, mas aparentemente meu novo endereço tinha garantido uma exceção a essa cortesia. "Mãe", ele disse quando abri a porta, os olhos dele já escaneando por trás de mim para catalogar o interior do meu novo lar inesperado. "Eu recebi sua mensagem sobre a mudança. Este é um lugar e tanto." Eu tinha deixado uma mensagem de voz para ele 3 dias antes com meu novo endereço,
Simples e factual. Nenhuma explicação, nenhum convite para discussão, apenas a informação de que ele precisava em caso de emergências. O tipo de comunicação que ele tinha me ensinado a esperar, eficiente e prática, despojada de qualquer coisa que pudesse ser confundida com manipulação emocional. Entre, eu disse, dando um passo para o lado para deixá-lo entrar no mundo de Doroteia. Meu mundo agora. Embora a transição ainda parecesse surreal o suficiente para que eu às vezes me pegasse pensando que estava visitando em vez de morando aqui. Ele se moveu pela sala de estar como um avaliador, fazendo um inventário dos móveis antigos, dos abajures de cristal, das pinturas a óleo de paisagens que nunca tinham existido em lugar nenhum, exceto na imaginação de algum artista há muito tempo morto, de como a beleza deveria parecer quando capturada em forma permanente. Como exatamente você veio parar aqui? Ele perguntou, passando o dedo ao longo da superfície de mogno de uma mesa lateral, que provavelmente custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Eu herdei, eu disse simplesmente. De quem? De uma amiga. Que amiga? Mãe, você não tem amigos com casas assim. A rejeição casual pairou no ar entre nós como fumaça de uma chama extinta. É claro que eu não tinha amigos com posses valiosas. É claro que meu círculo social não podia incluir pessoas com recursos que valessem a pena herdar. É claro que minha vida era muito pequena e comum para se cruzar com algo que Lucas pudesse considerar impressionante. O nome dela era Doroteia Castellani, eu disse, minha voz firme apesar da raiva começando a borbulhar sob minha compostura cuidadosamente mantida. Eu a conheci do mercadinho. Você a conheceu do... Ele parou, claramente recalibrando sua compreensão da situação. Alguém te deixou uma casa porque você foi gentil com eles no trabalho? O jeito que ele disse isso fez minha gentileza parecer um investimento calculado, uma estratégia de longo prazo projetada para manipular clientes idosos em gratidão financeira. Como se a ideia de que alguém pudesse me valorizar pelo meu caráter em vez da minha utilidade fosse tão improvável que exigia um exame suspeito. Doroteia apreciava qualidades que aparentemente nem todo mundo valoriza mais, eu disse. Ele estava examinando uma foto de família na lareira, Doroteia e Haroldo, no aniversário de bodas de ouro, cercados por filhos e netos que claramente adoravam os dois. Isso é incrível, mãe. Você tem ideia de quanto um lugar assim vale? Eu não estou interessada no que vale, Lucas. Estou interessada no que significa. Ele colocou a foto de volta e se virou para me encarar totalmente pela primeira vez desde que chegou. O que significa? Mãe, isso é uma fortuna parada aqui. Imóvel de primeira na melhor parte da cidade. Você poderia vender este lugar e viver confortavelmente pelo resto da sua vida. Viver confortavelmente. Como se conforto fosse a maior aspiração disponível para alguém da minha idade. Como se eu devesse ser grata pela oportunidade de converter o presente de Doroteia em segurança financeira, em vez de honrar o amor que o tinha criado. Eu não vou vender, eu disse. Mas por que você iria querer morar aqui? É muito grande para uma pessoa só. A manutenção sozinha deve ser astronômica. E você não precisa de todo esse espaço, todas essas coisas que você nunca vai usar. Todas essas coisas que eu nunca usaria. Como o piano no canto onde Doroteia costumava tocar hinos nas manhãs de domingo. Como a mesa de jantar onde ela e Haroldo tinham organizado jantares para amigos que apreciavam a conversa mais do que a eficiência. Como o jardim onde eles tinham plantado rosas para o aniversário de 25 anos de casamento, agora adormecidas, mas não mortas, esperando a primavera para revelar o que um cuidado atencioso podia realizar. Talvez eu não precise delas, eu disse, mas talvez eu mereça. As palavras nos surpreenderam a ambos. Eu nunca tinha falado sobre merecer nada antes. Nunca tinha reivindicado espaço ou beleza ou conforto como direitos, em vez de privilégios a serem ganhos através do serviço aos outros. Lucas me encarou como se eu tivesse anunciado minha intenção de me juntar ao circo. Merecer? Mãe, você trabalhou em um mercadinho. Esta casa pertence a pessoas que construíram impérios, que contribuíram com algo significativo para o mundo. E lá estava. A verdade que vinha se escondendo sob cada conversa educada, cada telefonema distante, cada interação cuidadosamente gerenciada que tínhamos compartilhado por anos. Na mente de Lucas,
Eu era alguém cujas contribuições não eram significativas o suficiente para justificar beleza ou conforto, ou o simples prazer de viver em uma casa que me fazia feliz. Eu era alguém cujos sonhos eram muito pequenos, cujas realizações eram muito modestas, cujo valor era muito limitado para justificar ocupar espaço que poderia ser melhor usado por pessoas que tinham alcançado coisas mais impressionantes com suas vidas. Como vender a aliança de casamento do seu pai para financiar empreendimentos de negócios que nunca se materializam? Eu perguntei calmamente. O rosto dele ficou vermelho. Isso é diferente. Isso foi um investimento no futuro, não? Não acumular coisas que você não pode pagar para manter só porque alguma velhinha sentiu pena de você. Sentiu pena de mim. Como se o presente de Doroteia tivesse sido caridade em vez de reconhecimento. Pena em vez de amor. Obrigação em vez de escolha. Como se o caderno cheio de observações sobre meu caráter tivessem sido mentiras que ela contou a si mesma para justificar ajudar alguém que claramente precisava de assistência. Doroteia não sentiu pena de mim, Lucas. Ela me viu, ela me valorizou. Ela entendeu que gentileza e paciência e tratar as pessoas com dignidade não são fraquezas ou fracassos, ou sinais de que alguém não realizou o suficiente para importar. Mãe, você está sendo ridícula. Eu nunca disse que você não importa. Você nunca disse que eu importo também. Quando foi a última vez que você me ligou porque queria falar comigo, não porque precisava de algo? Quando foi a última vez que você perguntou sobre a minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos sobre qualquer coisa? Quando foi a última vez que você me tratou como alguém cujas opiniões poderiam valer a pena ouvir? Ele abriu a boca para responder, depois a fechou. E eu o observei perceber que ele não podia responder a nenhuma dessas perguntas de uma maneira que não o fizesse parecer exatamente com a pessoa que eu estava descrevendo. Eu estive ocupado, ele disse finalmente. Sim, você esteve. Ocupado demais para jantares de domingo. Ocupado demais para celebrações de aniversário que incluem sua mãe. Ocupado demais para conversas que duram mais de 10 minutos. Ocupado demais para qualquer coisa que possa interferir na sua busca pelo sucesso que é aparentemente muito mais importante do que a mulher que te criou. Isso não é justo. Justo? Eu ri, e o som me surpreendeu com sua força. Você quer falar sobre justo? Deixe-me dizer o que não é justo, Lucas. O que não é justo é passar 34 anos amando alguém mais do que a sua própria vida. Apenas para descobrir que eles te veem como um constrangimento a ser gerenciado, em vez de uma pessoa a ser valorizada. Eu não te vejo como um constrangimento. Então, por que você não me apresenta aos seus amigos como sua mãe em vez de apenas Helena? Por que você agenda nossas visitas em torno de horários em que Marina não está disponível para testemunhá-las? Por que você parece aliviado toda vez que eu recuso um convite para passar tempo com a sua vida de verdade? Cada pergunta caía como uma pedra jogada em água parada, criando ondulações que se espalhavam mais amplamente do que o impacto inicial. Eu podia vê-lo processando a precisão das minhas observações, reconhecendo comportamentos que ele tinha pensado serem sutis o suficiente para passarem despercebidos. Você está sendo dramática, ele disse, mas sua voz não tinha convicção. Eu estou sendo honesta. Pela primeira vez em anos, estou sendo completamente honesta sobre o que este relacionamento se tornou. Você me transformou em alguém que pede desculpas por existir, que se sente grata por migalhas de atenção, que mede seu valor pelo quão pouco espaço ela ocupa na sua vida cada vez mais importante. Mãe, eu não terminei. As palavras vieram de algum lugar profundo que eu quase tinha esquecido que existia. Algum reservatório de força que estava esperando por permissão para vir à tona. Você pegou o anel do seu pai sem perguntar por que decidiu que meus sentimentos sobre isso eram menos importantes do que suas oportunidades financeiras. Você trata minhas preocupações como inconveniências a serem rejeitadas, em vez de comunicações de alguém que te ama. Você me fez sentir vergonha da vida que eu construí, dos valores que eu mantenho, dos prazeres simples que me trazem alegria. Mas eu caminhei até a janela que dava para o jardim de Doroteia, meu jardim agora, onde os bulbos de primavera já estavam brotando pelo chão congelado com o otimismo teimoso de coisas que sabiam que sua hora estava chegando. Mas Doroteia viu algo diferente. Doroteia viu alguém cuja gentileza importava, cuja atenção era valiosa, cuja companhia era um presente em vez de uma obrigação. Ela viu alguém digno de respeito,
digno de beleza, digno de viver em uma casa tão adorável, porque ela entendeu que o valor não é medido apenas por contas bancárias e realizações de negócios. Quando me virei para encará-lo, Lucas estava olhando para as mãos dele, sua confiança habitual substituída por algo que poderia ter sido vergonha se ele fosse capaz desse nível de autorreflexão. Eu te amo, eu continuei, minha voz mais gentil agora, mas não menos certa. Eu sempre vou te amar. Mas eu terminei de deixar esse amor me fazer menor do que eu sou. Eu terminei de pedir desculpas por ocupar espaço, por ter sentimentos, por esperar respeito básico do meu único filho. Então, o que isso significa? Ele perguntou calmamente. Significa que eu estou ficando com esta casa. Estou ficando com o jardim. Estou ficando com o piano e a mesa de jantar e todas as coisas bonitas entre as quais Doroteia pensou que eu merecia viver. Significa que eu terminei de esperar que você decida que eu sou digna do seu tempo e atenção. E se eu quiser fazer parte da sua vida? O que acontece então? Eu olhei para ele parado na sala de estar de Doroteia, minha sala de estar agora, cercado por evidências de uma vida vivida com intenção e cuidado e respeito mútuo. Ele parecia mais jovem do que seus 35 anos, incerto de uma maneira que eu não via desde que ele era criança, enfrentando consequências por escolhas que ele não tinha considerado totalmente. Então você aprende a me tratar como alguém que você fica feliz em conhecer, eu disse. Como alguém cujas histórias importam, cujos sentimentos contam, cuja presença na sua vida é um privilégio em vez de um fardo. Você aprende a me amar do jeito que Doroteia a amou, por quem eu sou, não apesar de quem eu sou. O silêncio que se seguiu pareceu diferente do silêncio desconfortável que tinha caracterizado tantas de nossas interações recentes. Este parecia possibilidade, como uma porta se abrindo para algo que poderia ser melhor do que o que estávamos nos contentando. Eu não sei como fazer isso, ele disse finalmente, e pela primeira vez em anos, ele soou como meu filho em vez de um estranho que por acaso compartilhava meu sobrenome. Então você aprende, eu disse simplesmente, do mesmo jeito que eu estou aprendendo a me valorizar o suficiente para exigir isso. A primavera chegou cedo naquele ano, chegando com o tipo de calor suave que faz você acreditar em segundas chances. Em abril, o jardim de Doroteia tinha se revelado de maneiras que me tiraram o fôlego. Tulipas em tons de roxo e amarelo que eu nunca tinha visto juntas, narcisos agrupados como pequenos sóis ao longo do caminho de pedra, e roseiras que já mostravam sinais das espetaculares flores que produziriam no verão. Eu passava minhas manhãs lá com café e o diário que tinha se tornado meu companheiro mais próximo, escrevendo sobre os pequenos milagres de assistir as coisas crescerem quando lhes é dado o cuidado e a atenção adequados. O jardim tinha me ensinado algo importante sobre paciência, como as coisas bonitas levam tempo para se desenvolver, como os displays mais espetaculares vêm de bulbos que passam meses na escuridão, reunindo força para o seu momento na luz. Lucas tinha ligado 2 vezes desde nosso confronto em fevereiro. Não as ligações apressadas e movidas à obrigação às quais eu tinha me acostumado, mas conversas mais longas, onde ele fazia perguntas, e realmente esperava por minhas respostas. Na primeira vez, ele tinha perguntado sobre o jardim, se eu estava gostando da casa, se eu precisava de ajuda com alguma coisa. Eu estou me virando maravilhosamente, eu tinha dito a ele, e falava totalmente sério. A segunda ligação veio no final de março, quando ele tinha ligado para me dizer que seu mais recente empreendimento de negócios tinha falhado, que o dinheiro do anel de Henrique tinha sido perdido para a ganância de outra pessoa e seu próprio julgamento pobre. Eu sei que você provavelmente está pensando, eu avisei, ele tinha dito, sua voz carregando uma humildade que eu não ouvia há anos. Na verdade, eu não estava pensando nisso, eu tinha respondido honestamente. Eu estava pensando que sinto muito que você esteja desapontado, e que o fracasso não é permanente a menos que você decida que é. O silêncio que se seguiu me disse que ele tinha esperado raiva, recriminações, o tipo de resposta que seu comportamento certamente tinha merecido. Em vez disso, ele tinha recebido graça de uma mulher que tinha aprendido a diferença entre amar alguém e permitir o erro, entre apoiar alguém e sacrificar-se pelo conforto deles. Dona Carmen tinha se tornado uma visitante regular, juntando-se a mim para chá da tarde e sessões de pintura que tinham evoluído para algo que se assemelhava a uma habilidade real.
Ela tinha trazido seus próprios pincéis e tintas, e juntas tínhamos começado a criar uma série de pequenas telas que capturavam a transformação do jardim através das estações. Você também está florescendo, sabia? Ela tinha dito uma tarde, afastando-se para admirar sua pintura da cerejeira que dominava o quintal. Há algo diferente em você desde que se mudou para cá, mais forte, mais você mesma, se é que isso faz sentido. Fazia sentido perfeito. Eu me sentia eu mesma de maneiras que tinha esquecido que eram possíveis, confiante nas minhas opiniões, confortável com minhas escolhas, sem vergonha de encontrar alegria em prazeres simples que não exigiam a aprovação de mais ninguém para serem válidos. Eu tinha me juntado a um clube de leitura na biblioteca, comecei a ser voluntária no abrigo de animais nos fins de semana e me inscrevi para aulas de piano com um professor que me garantiu que 72 anos não era muito velho para aprender novas canções. Meus dias tinham forma e propósito que pertenciam inteiramente a mim, preenchidos com atividades que eu escolhia, porque me traziam prazer, em vez de porque poderiam tornar mais provável que outra pessoa valorizasse minha companhia. A casa tinha ganhado vida sob meus cuidados. Eu tinha pendurado minhas próprias pinturas no corredor, rearranjado móveis para melhor capturar a luz da manhã, plantado ervas na horta da cozinha de Doroteia que enchiam o ar com cheiros que faziam cozinhar parecer celebração. Cada cômodo trazia evidência de que alguém morava ali que entendia a diferença entre uma casa e um lar. Flores nas mesas, livros deixados abertos em páginas para as quais eu planejava retornar, mantas jogadas sobre cadeiras onde eu sentava para ler à noite. Em maio, chegou um convite que me surpreendeu mais do que a herança de Doroteia. Caligrafia elegante em papel cartão creme anunciava o noivado de Lucas e Marina. E, no rodapé, na caligrafia cuidadosa de Marina, sua presença tornaria nossa celebração completa. Eu encarei o convite por um longo tempo, lembrando de outra festa onde minha presença tinha sido descrita em termos semelhantes, enquanto minha experiência real sugeria algo bem diferente. Mas isso parecia diferente de alguma forma. Não porque as palavras tinham mudado, mas porque eu tinha mudado. Porque meu senso de meu próprio valor não dependia mais de como outras pessoas escolhiam me tratar. Eu liguei para Lucas naquela noite para parabenizá-lo, e fui surpreendida pelo calor genuíno em sua voz quando ele atendeu. Mãe, eu estava esperando que você ligasse. Você recebeu nosso convite? Recebi. Parabéns, doce. Quando é o casamento? Setembro. Estamos pensando em uma cerimônia pequena, talvez algo em um jardim. Marina tem procurado locais, mas honestamente, ainda não encontramos nada que pareça certo. Eu olhei pela minha janela da cozinha para o quintal, onde as rosas de Doroteia estavam começando a mostrar suas primeiras flores, onde a cerejeira estava pesada com frutos que amadureceriam bem a tempo para as celebrações do final do verão, onde 43 anos de amor e cuidado atencioso tinham criado algo que faria qualquer cerimônia parecer abençoada. Vocês poderiam fazer aqui, eu me ouvi dizer. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio desconfortável de nossas conversas passadas. Este parecia surpresa, gratidão, o tipo de pausa que acontece quando alguém recebe um presente que não tinha ousado esperar. Sério? Você faria isso? Eu ficaria honrada em fazer isso. Marina adoraria. Ela tem falado sobre como seu jardim é lindo, como seria perfeito para um casamento pequeno, mas a gente não queria incomodar. Incomodar. Como se o casamento do meu filho fosse um inconveniente em vez de uma celebração com a qual eu tinha sonhado desde que ele era velho o suficiente para falar sobre a família que ele poderia um dia criar. Não seria um incômodo, Lucas. Seria compartilhar algo lindo com pessoas que eu amo. Passamos uma hora falando sobre possibilidades, onde a cerimônia poderia acontecer sob a cerejeira, como poderíamos arranjar assentos no roseiral, se o pequeno caramanchão no canto de trás funcionaria para fotos. Pela primeira vez em anos, estávamos planejando algo juntos, colaborando em vez de negociar, tratando um ao outro como aliados em vez de obstáculos. Mãe, ele disse enquanto nossa conversa estava terminando, eu quero que você saiba que eu tenho pensado no que você disse em fevereiro, sobre como eu tenho te tratado, sobre que tipo de filho eu tenho sido. Lucas, você não precisa. Sim, eu preciso. Eu preciso dizer isso. Sua voz carregava o tom determinado de alguém que vinha se preparando para uma conversa difícil. Você estava certa sobre tudo.
sobre eu estar ocupado demais, sobre te tratar como um constrangimento, sobre te dar como certa enquanto esperava que você fosse grata por qualquer atenção que eu pudesse dispensar. Eu me sentei à mesa da cozinha de Doroteia, aquela onde eu agora fazia refeições que tinham um sabor melhor porque não eram temperadas com solidão, onde eu planejava dias que me pertenciam, em vez de esperar que outras pessoas decidissem que eu valia a pena ser incluída. Eu não sei quando me tornei essa pessoa, ele continuou. Quando comecei a pensar que sucesso significava deixar para trás as coisas que na verdade me tornaram bem-sucedido, como ter uma mãe que me ensinou sobre gentileza e persistência e tratar as pessoas com dignidade, independentemente do que elas pudessem fazer por mim. Você estava tentando construir uma vida, eu disse gentilmente. É isso que os jovens fazem. Às vezes eles têm que se impor contra o passado para abrir espaço para o futuro. Mas eu não precisava ser cruel sobre isso. Eu não precisava te tratar como algo de que ter vergonha em vez de alguém de quem ter orgulho. O anel do pai não era sobre dinheiro, era? Era sobre respeito, sobre perguntar em vez de pegar, sobre tratar seus sentimentos como se importassem tanto quanto minhas oportunidades. O anel. Eu quase tinha esquecido dele nos meses desde que parei de definir meu valor pela capacidade de Lucas de vê-lo. O anel era apenas uma coisa, Lucas. O que machucou foi ser rejeitada, ter meus sentimentos tratados como obstáculos a serem superados, em vez de comunicações de alguém que te ama. Eu sei disso agora. E eu sinto muito, mãe. Sinto muito que levei tanto tempo para entender o que eu estava fazendo com você, o que eu estava destruindo com meu egoísmo. Senti as lágrimas vindo, mas elas eram diferentes das lágrimas que eu tinha chorado naqueles meses sombrios após a morte de Henrique, após o abandono emocional de Lucas, depois que eu tinha começado a acreditar que o amor era algo que eu dava, em vez de algo que eu merecia receber. Essas lágrimas pareciam alívio, como cura, como o som que a chuva faz quando finalmente quebra uma seca que durou tempo demais. Eu te perdoei meses atrás, eu disse. A questão é se você pode se perdoar e se sair melhor daqui para frente. Eu quero me sair melhor. Marina tem me ajudado a entender algumas coisas sobre como eu tenho agido, sobre que tipo de marido eu quero ser, que tipo de filho eu deveria ter sido o tempo todo. Marina, a jovem sofisticada que tinha parecido tão desinteressada pelo meu estilo de vida simples, estava aparentemente sendo sábia o suficiente para reconhecer que relacionamentos saudáveis exigiam respeito mútuo, em vez de gerenciamento cuidadoso de membros da família inconvenientes. Ela parece ser a pessoa certa, eu disse, e falei sério. Ela é. E ela está animada para te conhecer melhor, para se tornar parte de uma família que inclui alguém que me ensinou tudo de importante que eu sei sobre o amor, mesmo que eu tenha esquecido essas lições por um tempo. Depois que desligamos, sentei na cozinha de Doroteia e pensei sobre perdão, sobre graça, sobre a diferença entre aceitar desculpas e exigir mudança. Pensei em jardins que podiam ser restaurados após períodos de negligência, em relacionamentos que podiam curar quando ambas as pessoas estavam dispostas a cuidar deles com o mesmo carinho que dariam a algo precioso e frágil e que valia a pena preservar. O casamento foi tudo o que eu esperava que o casamento de Lucas fosse. Pequeno e íntimo, e cheio do tipo de alegria que vem de pessoas que entendem que o casamento é sobre criar algo bonito juntas, em vez de performar felicidade para uma plateia. Marina usava as pérolas da avó e um vestido que parecia perfeito contra o cenário das rosas de Doroteia. Lucas chorou quando a viu caminhando em direção a ele pelo jardim onde eu tinha aprendido a acreditar no meu próprio valor novamente. Durante a recepção, enquanto os convidados dançavam sob luzes penduradas entre as árvores e compartilhavam histórias sobre amor que tinha durado e amor que estava apenas começando, Lucas me encontrou arrumando o bolo que sobrou em embalagens para as pessoas levarem para casa. "Mãe", ele disse, "eu tenho algo para você." Ele puxou uma pequena caixa de veludo do bolso, o tipo que guardava joias em vez de cartões de visita ou balas de hortelã. Dentro, aninhada em cetim branco, estava a aliança de casamento de Henrique. "Como você..." Eu não consegui terminar a pergunta. Eu comprei de volta. Levei 3 meses para rastreá-la. Custou mais do que eu a vendi, mas eu comprei de volta. Ela pertence a você, a memória do pai, não na coleção de joias de algum estranho. Eu levantei o anel de sua almofada.
sentindo novamente o peso de 37 anos de promessas cumpridas, de amor que tinha suportado tudo o que a vida tinha jogado nele. Ele deslizou no meu dedo ao lado da minha própria aliança de casamento como se nunca tivesse ido embora, completando algo que tinha se sentido quebrado por tempo demais. Obrigada, eu sussurrei. Obrigada, ele disse, por não desistir de mim, mesmo quando eu tinha desistido de mim mesmo, por me mostrar que sucesso não é sobre o que você adquire, mas sobre quem você escolhe ser quando ninguém está olhando. Por me ensinar que o amor não é algo que você acumula, mas algo que você compartilha até que se multiplique. Naquela noite, depois que o último convidado tinha ido para casa e a louça estava lavada e o jardim estava quieto sob um céu cheio de estrelas, eu me sentei na varanda de Doroteia e escrevi no diário que tinha me carregado pelos meses mais sombrios da minha vida. Às vezes o silêncio é a verdade mais alta, eu escrevi. Às vezes ir embora com dignidade é mais poderoso do que quaisquer palavras que você possa falar. Às vezes amar alguém significa exigir que eles ganhem o privilégio da sua presença, em vez de presumir que o merecem simplesmente porque compartilham DNA ou história, ou o hábito de chamarem um ao outro de família. Eu fechei o diário e olhei para o céu, onde as estrelas estavam espalhadas como sementes pela escuridão, cada uma queimando com sua própria luz, nenhuma delas exigindo permissão para brilhar. Dentro da casa, presentes de casamento esperavam para serem abertos, evidência de amor celebrado e comunidade testemunhada. No jardim, rosas floresciam em cores que Doroteia tinha escolhido décadas atrás, prova de que a beleza plantada com intenção podia sobreviver às mãos que a criaram. E no meu coração, algo que tinha sido quebrado estava inteiro novamente, não curado de volta ao seu estado original, mas transformado em algo mais forte, mais resiliente, mais consciente de seu próprio valor. Eu tinha 72 anos e estava finalmente aprendendo a ocupar exatamente a quantidade de espaço que eu merecia, nem mais, nem menos, mas exatamente o suficiente para honrar a mulher que eu sempre tinha sido e a mulher que eu ainda estava me tornando.